Imagine se, de um dia para o outro, você recebesse uma mensagem divina, dizendo que o mundo inteiro seria coberto por águas e que só você poderia salvar a humanidade. Parece ficção? Pois essa foi a missão de Noé, um homem comum que construiu uma arca colossal quando ninguém acreditava nele. E hoje você vai conhecer cada detalhe dessa história que desafia a lógica e revela um dos maiores atos de fé de toda a Bíblia. Muito tempo antes da civilização como conhecemos, a Terra estava tomada por violência, corrupção e perversidade. O coração humano estava voltado para o mal constantemente, e isso entristeceu profundamente o Criador. Deus então decidiu recomeçar. Mas, em meio a um mundo corrompido, havia um homem diferente. Seu nome era Noé. Ele era íntegro, justo e andava com Deus. Enquanto o mundo se perdia em seus próprios pecados, Noé escutava atentamente a voz divina. E foi então que Deus o escolheu para uma missão impensável: construir uma arca gigantesca, um abrigo para sua família e para um casal de cada espécie de animal, pois um dilúvio devastador destruiria toda a terra. Algo que nunca havia acontecido antes, algo que ninguém acreditava ser possível. Mas mesmo assim, Noé começou a construir, madeira por madeira. A arca não era uma simples embarcação. Suas dimensões ultrapassavam tudo que se conhecia na época. Aproximadamente 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. 3 andares, com divisões internas, ventilação e armazenamento. Enquanto Noé martelava sob o sol, as pessoas riam dele. Chamavam-no de louco, de fanático, de tolo, mas ele não parava. Durante cerca de 100 anos, Noé trabalhou incansavelmente, confiando em cada palavra que Deus havia dito. Sua fé era como madeira firme diante do desprezo alheio. E aos poucos, os animais começaram a chegar, em pares, como se ouvissem um chamado invisível. Leões e cordeiros, cobras e elefantes, aves e insetos. Todos caminhavam rumo à arca, guiados por uma ordem que ia além da compreensão humana. E mesmo assim, o mundo ignorava os sinais. E então, um dia, o céu mudou. As nuvens se fecharam como uma cortina pesada. A arca estava pronta. Noé e sua família entraram. Os animais estavam a bordo. E Deus fechou a porta. Em seguida, as águas começaram a cair do céu com uma fúria jamais vista. Fontes subterrâneas se romperam e o mundo foi engolido por um dilúvio que subiu e cobriu até os montes mais altos. As cidades desapareceram, os campos sumiram, as vozes silenciaram. E enquanto a terra se afogava no caos, a arca flutuava, silenciosa, firme, protegida pela promessa divina. Por 40 dias e 40 noites, choveu sem parar. A arca se tornou o único refúgio da vida. Não havia mais zombarias, apenas o som das águas e da esperança protegida entre as tábuas daquele navio feito de fé. Quando a chuva cessou, a arca flutuou ainda por meses, até repousar sobre o Monte Ararat. Noé soltou um corvo, depois uma pomba. E só quando ela voltou com um ramo de oliveira, soube que a terra voltava a respirar. Ao sair da arca, Noé não construiu uma casa, nem buscou riquezas. Ele ergueu um altar. A primeira coisa que fez foi agradecer. E Deus, em resposta, firmou uma nova aliança com a humanidade, selada com um arco-íris no céu, símbolo eterno de que ele jamais destruiria o mundo com águas outra vez. A história da Arca de Noé é mais que um relato de salvação. É um lembrete de que, mesmo quando tudo parece perdido, há proteção para quem ouve a voz de Deus. Em meio à destruição, há um lugar seguro para quem caminha pela fé. E a pergunta que fica é: se Noé construiu sua arca mesmo quando parecia loucura, o que você está disposto a fazer quando Deus te chama?
Se essa história te tocou, deixa o like e se inscreve no canal para mais vídeos sobre as grandes narrativas da Bíblia. Comenta aqui embaixo. Se você fosse chamado para algo impossível hoje, você obedeceria? Compartilha esse vídeo com alguém que precisa de esperança em meio às tempestades da vida e já ativa o sininho para não perder o próximo episódio.